Começa agora pela Web Rádio ABC o programa Se Ligue em Você. Apresentação de Adriana Gandini. E você participa através do nosso WhatsApp 11 99772 4117 e também pelo canal do YouTube Web Rádio ABC WRA. Bom dia, ouvintes! Bom dia, gente do bem! É com muita alegria que hoje estou aqui com vocês no meu programa Se Ligue em Você. Eu, Adriana, com muito amor, com muito carinho, respeito e humildade, eu estarei aqui hoje conduzindo esse programa junto com vocês que estão conectados. Nós estamos aí conectados através da internet, através dos nossos corações, né? Porque para o coração, né, para essa energia não há distância. Então eu estou aqui com muito amor, com muito carinho, para compartilhar e trocar com vocês também informações relacionadas aí, sempre ligadas ao autoconhecimento. Aqui vocês vão encontrar o nosso programa pelo YouTube da rádio, pelo aplicativo da Web Rádio ABC, nas nossas redes sociais também, tanto da rádio quanto também no Caminho Só e Luz, no meu Instagram. E vou deixar o meu contato para vocês, quem quiser conhecer melhor o meu trabalho, saber um pouco mais da Adriana, do trabalho que eu desenvolvo, dos atendimentos, enfim, de vários projetos aí que tenho tocado ao longo do tempo. Então, o meu contato, as minhas redes sociais, vocês vão encontrar no Caminho Sol e Luz. No meu telefone, 11 98585 8965 98585 8965. Tanto no Instagram, também no YouTube, enfim, vocês vão me encontrar por aí para poder acompanhar e estar mais próximos aí no dia a dia. Gente, então, sobre a questão do nosso programa, né, o Se Ligue em Você. Então, eu sempre trago temas relacionados ao cuidar de si, com muito amor, com muito cuidado, a questão do autocuidado em si, que muitas vezes nós esquecemos, né? Cuidamos de todo mundo, esquecemos necessariamente da pessoa mais importante que somos nós, né? Dentro desse contexto. Eu costumo dizer que se a gente não estiver bem, com quem nós vamos cuidar do outro? Então precisamos ter esse olhar por si, com muito amor, com muito carinho, trabalhando também o medo do julgamento, da autocrítica, fortalecendo a nossa autoestima, e trazendo o autoconhecimento. Porque eu costumo dizer que nós somos como se fôssemos livros, né? Então, quanto mais a gente tem um aprofundamento do nosso ser, de como a gente funciona, de como é que nós reagimos em relação às nossas questões do dia a dia, a gente consegue melhorar a nossa qualidade de vida, o relacionamento com o outro e o melhor, né? O relacionamento com a gente mesma, não é isso? Que é um grande objetivo, e que a gente consiga se sentir mais confortável no dia a dia, enfrentando aí as nossas questões. Então, tem um contato também do grupo, o grupo da Web Rádio funciona assim. Lá nós temos um grupo muito lindo, muito bacana, tem trocas legais, tem a programação da rádio com os nossos outros amigos, também locutores, os programas Love Songs, os programas do Adoni também, que são muito legais, que trazem também, falando aí da criança, memórias afetivas, também não só como criança, mas do nosso ser como um todo. E o contato do grupo, para quem quiser interagir comigo aqui ao vivo, é o 99772 4117. 99772 4117. Agora em junho, dando um recadinho para vocês, eu vou realizar, junto com a minha amiga Débora, um novo trabalho relacionado, provavelmente assim, nós estamos montando esse trabalho falando sobre as trocas. O que é essa troca? Como que é a troca entre as relações? Como nós tendo um equilíbrio, né? Aquele equilíbrio do dar e o receber. Como que isso funciona na nossa vida e como que nós estamos trabalhando com o nosso merecimento também. Então lá, em breve, agora em junho, nós estamos organizando esse trabalho. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, que em breve nós vamos divulgar para vocês também. Antes de mais nada, eu vou falar sobre o tema. No programa passado, há uns 15 dias atrás, mais ou menos, eu falei com vocês sobre a questão dos traumas. Como a nossa criança fica no meio dos traumas que nós passamos na infância.
E hoje eu estou continuando esse tema, falando agora como que nós podemos fortalecer a nossa criança interior, como que ela pode ser fortalecida. E antes de tudo, eu vou colocar para vocês, eu vou ler aqui uma historinha, para a gente poder ilustrar um pouco sobre a questão da criança. Eu vou contar para vocês a fábula da menina e do jardim esquecido. Era uma vez, numa terra escondida dentro do peito, um jardim encantado chamado Coração Perfeito. Esse jardim já fora florido, alegre e colorido. Mas com o passar do tempo, ficou quieto, adormecido. Vivendo ali em silêncio, havia uma menina pequena, de olhos curiosos e alma serena. Um dia ela se escondia entre as árvores e sombras do lugar, com medo de ser ouvida, com medo de se mostrar. Ninguém a visitava, nem a ouvia, e a menina acreditava que estava sozinha todo dia. Até que um dia, uma mulher de passos suaves entrou no jardim com mãos limpas e chaves. Ela não dizia muito, apenas olhava com ternura. Ela não dizia muito, mas olhava essa criança com ternura. Como quem reconhece a beleza que perdura. A menina se assustou. Quem é você que veio aqui, onde tudo me deixou? A mulher se abaixou, olhou nos seus olhos e disse com uma voz mansa: Sou eu. Sou você que cresceu. Vim te buscar, menina. Vim te ouvir e te acolher. Chegou a hora de te amar, como você sempre quis ser. A criança então chorou, um choro antigo e profundo, soltando as dores que carregava do mundo. E a mulher ficou ali, em silêncio e presença, até que a menina sentiu segurança e confiança. Juntas começaram a limpar o jardim, regar as flores, arrancar o capim. A menina voltou a brincar, a sorrir e a dançar, e o jardim voltou a brotar. Hoje dizem que se fechar os olhos e respirar devagar, poderá ouvir uma risada suave no ar, e é a criança interior que enfim foi encontrada e que agora floresce inteira e amada. Olha só, gente. E a criança que foi ali acolhida por essa mulher crescida, essa mulher adulta, que deixou ali aquela criança e com as mãos suaves, com uma mão segura, trouxe novamente essa confiança para que ela esteja junto com ela, caminhando lado a lado, né? Então, nós não vamos voltar a ser o que éramos. Nem agora, não é possível alcançar o nosso futuro, do que nós vamos ser. O que nós podemos é integrar aquilo que nós somos um dia de uma forma com muito amor, com muito carinho, com compaixão, também autocompaixão, e respeito do que, né, e muita gratidão. Integrar com aquilo que nós somos hoje, de uma forma onde nós atuamos e transformamos no futuro melhor, né? Trabalhando, olhando o que nós somos no passado, reconhecendo o que nós somos hoje e construindo um novo futuro, um futuro mais integrado e melhor. É essa. Então a proposta que eu tenho hoje é de nós acolhermos essa criança interior. E é com isso que eu inicio o meu programa com vocês e trouxe lá no grupo também a questão, nós vamos compartilhar com vocês, eu quero trocar. O que vocês se lembram? Né? Quais eram as brincadeiras que vocês tinham quando criança? Quais eram as artes que vocês faziam? Vocês têm saudade desse tempo? Como é que era viver aquele tempo, lá atrás, quando criança? Quais as memórias que vocês têm desse tempo? Eu vou falar um bom dia lá no grupo para vocês. Então, bom dia para quem está nos seguindo no YouTube da rádio, no meu Instagram, Caminho Só Luz, no aplicativo também. E vamos lá no grupo para poder falar um bom dia para vocês, aqui na web rádio. O Donizete trouxe já aquele brincava de bola, esconde-esconde, queimada, que delícia queimada, né? Amarelinha e jogos de tabuleiro, entre outros, bons tempos, é verdade.
né? São bons tempos, uma delícia lembrar da nossa infância. A Sônia Maquia trouxe: bom dia, Adriana, eu tenho saudade sim, dos meus tempos de criança, brincava de pular corda. E aquela brincadeira que a gente tinha também, gente, o foguinho, vocês lembram que batia a corda rapidinho, e aí a gente tinha que pular, e pular rápido para conseguir ter o ritmo, né, da corda também. Nossa, nem sei, acho que se eu fizesse isso hoje, não daria muito bem não, esse negócio não, mas aquela época era muito legal, divertido. A Sônia brincava com bonecas, casinhas e muitas outras brincadeiras. Bons tempos que não voltam mais, né? Olha, eu tenho um detalhe aí que hoje nós vamos estar trabalhando, fortalecendo a nossa criança interior. Eu quero dar uma notícia que nós vamos trazer de volta essa criança lá de trás, aquela criança que está meio adormecida. Vamos trazê-la de volta, gente. Que mais? A Sônia, a Carmen disse aqui. Vamos ver, peraí. A Carmen: bom dia a todos, eu brinquei muito de bola, queimada, esconde-esconde, futebol, pé na lata. O que é pé na lata? Eu não lembro. Era aquele do taco? De jogar com taco? Será que era esse que o pessoal jogava muito com taco? A Dona Vera: brinquei muito no quintal, gangorra, gangorra, delícia, hein? Pular corda, bola, amarelinha, ciranda, cirandinha, pega-pega, subia nas árvores e outros bons tempos. Gente, subir na árvore, né? Que delícia, pegar uma fruta, ficar ali na árvore, isso é tudo de bom também, muito legal. Isso é Denise: brincava de bolinha de gude, peão, jogar taco, é o taco aqui, jogar taco, bolinha, bola, carrinho de rolemã. Sô Denise, você sabe que eu nunca andei de carrinho de rolemã, eu tenho vontade, será que ainda dá? Hoje em dia ainda tem o pessoal que anda de carrinho, né? Quem sabe um dia me aventure. Eu achava tão legal esse tipo de brincadeira, eu nunca pude fazer. E também, você ralou, caiu e passou pelos dedos tirando a pele. Tem marcas até hoje. Então, tem essas artes aí, as marcas que ficam com a gente, não é? Muito bem, então, já a gente retoma aqui, tem muitas participações do grupo, gratidão a todos que estão participando. E eu vou entrar no tema, gente. E falando, né, como eu falei, o que na verdade é uma criança interior? Criança todo mundo sabe o que é, a gente falou aí, a criança que brincava e tudo mais, né, tudo que a gente fazia. Essa criança interior, o que é? A criança interior, ela é aquela que está adormecida dentro da gente. É aquela criança que, muitas vezes, se a gente olhar lá com muita atenção para ela, é aquela criança adormecida, mas é uma criança muito autêntica. É uma criança onde não se preocupava muito com a opinião dos outros, que falava o que sentia, que falava aquilo que ela reagia de forma... Até que os pais muitas vezes falavam assim: ai, meu filho, está me fazendo passar vergonha, né? Às vezes olha para a pessoa, não gosta muito daquela pessoa, mas fala, quando gosta daquele abraço gostoso. Então, a criança, ela não tinha muita... A criança não tinha, assim, aquela questão do medo do julgamento, do que o outro poderia pensar. Quando ela queria um brinquedo, ela falava, ou ela chorava, ela trazia, assim, aquele sentimento verdadeiro, muito autêntico. Então, até era, assim, complicado, né? Porque criança tem muito aquela questão, às vezes, de fazer birra, né, também, que é a parte que a gente... Mas a criança ia lá e defendia aquilo que ela queria, mesmo da maneira que não era muito adequada, vamos dizer assim, que os pais ficavam nervosos, mas ela ia lá e mostrava a vontade dela, aquilo que ela realmente queria, mesmo que ela não conseguisse, mas ela demonstrava. Então fazia as artes, é aquela que se entregava com muito coração, né? Ela com verdade, sem medo, usava a criatividade, não ficava assim preocupada: poxa, mas se eu pintar uma árvore de azul, o que vão pensar de mim? Não, se ela tinha vontade, ela podia ir lá e pintar, porque era o mundo que ela criava dentro de si. Então, quantas vezes nós lembramos de algo da nossa infância, e lógico, tem situações ruins também que nós vivemos, que é aquilo que eu comentei no programa passado, falando como que os traumas da nossa infância impactam até hoje na gente. Então, existem tanto boas lembranças quanto más lembranças. O que acontece, e isso, em muitas situações, elas se afloram, né? Então, aquele sentimento, muitas vezes, desproporcional, uma reação desproporcional que nós temos diante de um problema, nem sempre é relacionado ao que nós temos consciência.
Até trouxe uma frase muito legal, muito bonita, que eu acredito muito de Jung, que diz o seguinte, que até se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida. Então, até que as informações que você tem no seu inconsciente, elas se tornem conscientes, o inconsciente da gente, aquilo que está armazenado lá no nosso baú, aquele baú que está armazenado das memórias, ela vai dirigir a sua vida. E aí você vai chamar isso de destino. Você vai falar, porque Deus quis, porque o destino quis assim. Será? Será que a gente não tem a capacidade de ter, eu não vou dizer que, eu não acredito que 100%, mas nós temos a condição de segurar as nossas vidas, a nossa vida com as rédeas, né? Nós temos condição de controlar ali muito das nossas reações, muitas vezes, né? Mas tudo isso faz parte do processo de autoconhecimento, de um processo de trabalhar também o nosso inconsciente e os traumas que ele carrega. Então, isso tudo faz parte de um autodesenvolvimento e de uma escolha onde a gente queira viver, queira estar numa condição de uma vida com mais clareza, onde é lógico que é um equilíbrio entre emoção e razão e a gente consiga ter melhores escolhas, certo? Então, foi interessante essa semana, aconteceu, na sexta-feira agora aconteceu algo muito, eu fiquei pensando, eu vou compartilhar com vocês uma situação que aconteceu comigo, né, aqui na vida real mesmo, né, porque a teoria, né, comporta muita coisa, mas na vida real, ela traz muitas informações importantes. E veio para mim uma informação muito legal que eu quero compartilhar com vocês. Na sexta-feira passada, eu fui até o correio. Fazia muito tempo que eu não ia no correio colocar uma carta. Porque hoje em dia é tudo eletrônico, né, gente? Tudo ali é no eletrônico, a gente pelo celular, pelo WhatsApp, por vários recursos. E é tudo, geralmente, uma parte eletrônica. Porém, eu precisava mandar para duas pessoas muito queridas um presentinho, né? Algo que teria que ser pelo correio realmente, né? Uma coisa física. E aí eu fui no correio, aí cheguei lá no correio e precisei do envelope que eu não tinha, né? Era um texto que eu tinha que mandar para as duas pessoas e eu não tinha envelope. Aí eu saí, já estava em cima da hora, quando eu passei na moça, era fechado 5 o correio, faltava 15 para 5, eu tive que sair rapidinho para comprar um envelope lá perto, numa banquinha. Peguei lá 2 envelopes e fui preencher. Só que eu estava naquela emoção da correria, do horário e tal, e comecei a preencher o endereço, o meu endereço, para colocar lá no envelope. E aí, naquela situação, quando você está ali entregue naquilo que você está desfazendo, você não está pensando, você está no flow, né? Você está no automático. E aí eu percebi que um dos envelopes, quando eu estava acabando de escrever o endereço, eu ia para o CEP, que era o endereço de onde eu morava antes. Nossa, eu não era esse meu endereço atual. E agora? Eu só tinha 2 envelopes, não dava tempo, não dava para comprar outro. Falei, bom, vai ter que ser esse. Aí quando eu fui pensar, quando caiu na minha razão, o meu inconsciente estava escrevendo que quando eu ia muitas vezes no correio antigamente, era o endereço que eu tinha antes. E era aquele endereço que por muitas e muitas e muitas vezes eu escrevi no correio, o meu endereço, taranana. Então aquilo foi registrado no meu inconsciente. Quando eu entrei no módulo ali automático, eu escrevi o endereço anterior, eu acessei uma memória antiga, vamos dizer assim, uma memória que veio ali de quando eu escrevia cartas para o correio. Quando eu caí na real e eu percebi o que eu estava fazendo, eu não conseguia mais lembrar o meu CEP, o CEP de onde eu morava antes. Travou, porque eu percebi que eu estava trazendo uma informação que não era real no momento. Travou, gente, eu não lembrava, eu não consegui trazer o CEP anterior na minha cabeça. Se eu tivesse no módulo automático, com certeza eu teria anotado o CEP antigo. Não rolou. Aí eu percebi que quantas e quantas vezes nós estamos no piloto automático conduzindo a nossa vida. E as informações que nós trazemos no dia a dia não são informações conscientes, né? São informações que afloram automaticamente. E muitas vezes nós acessamos e não
percebemos, como aconteceu comigo. Quando eu percebi, opa, não era mais aquela informação, era outra. Eu falei, caramba, que interessante. E como que funciona a nossa criança interior também? Então, ela traz também essas cargas de muitas coisas que nós vivemos lá no passado, trazendo memórias, registros profundos do nosso ser, e essas informações estão armazenadas lá no lugar aqui do nosso cérebro, que quando a gente sente novamente a criança, ela traz as informações que nós precisamos, tanto boas quanto ruins, tanto informações traumáticas quanto informações que são legais, como as brincadeiras que nós trouxemos no grupo. Então, essa criança, ela precisa ser sentida. Ela não é só o pensar, né? Porque a gente acessa. Então, quando eu vou pensar na criança, eu vou acessar. Não, é o sentir realmente. É como eu me coloquei lá naquele módulo do inconsciente, eu trouxe. Por isso o processo terapêutico é tão importante. É tão importante a gente viver um processo também, uma terapia, um processo terapêutico, uma regressão, muitas vezes, para que a gente consiga trazer esses aspectos para o nosso consciente e trabalhá-los, tá certo? Então, essa criança ferida, com as feridas de infância, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser validada, ser cuidada. E só nós, adultos, hoje, nós podemos oferecer isso a ela. Então, você pode não mudar o seu passado, mas você pode mudar a forma como ele vive dentro de você. Vou repetir. Você pode não mudar o seu passado, mas você pode mudar a forma como ele vive dentro de você. Porque os traumas não são necessariamente somente aquilo que você vive fora, mas como você processou dentro de si aquela informação, como que ela impactou dentro da sua vida e como que ela continua conduzindo você inconscientemente, muitas vezes. Então, acolher a nossa própria criança é um ato de coragem, é um ato de força, é onde nós trazemos uma compreensão dessas emoções que ficaram perdidas dentro do nosso ser. Porque nós não somos feitos somente pela razão. Se fosse assim, estava tudo mais fácil, né? A vida da gente não seria tão complicada se a gente fosse só razão. Mas uma grande parcela dela são as emoções. Isso tudo precisa ser integrado. A emoção e a razão. Para que elas sejam digeridas no nosso dia a dia da melhor maneira possível e transformadas em um combustível melhor. Para que a gente consiga conduzir e tomar as decisões necessárias nas nossas vidas. Então, enquanto nós não acolhemos essa criança, ela vai continuar na frente da nossa vida. Nós vamos reagindo a tudo o que acontece e o que remete às nossas dores lá do passado. Então, além de atrair, nós ficamos assim aprisionados. É como se ficássemos lá naquele castelo de areia quando nós éramos crianças. E muitas vezes aquele castelo que a gente construiu, e ele foi desfeito. Foi desfeito pela crítica do outro, foi desfeito pela falta de confiança, pela falta de amor próprio. Naquele processo onde nós deixamos, a gente costuma dizer, para quem conhece o disco, né? Acho que aqui todo mundo que eu estou falando aqui já viu um disco, mesmo os mais jovens também, um disco arranhado. O disco arranhado é aquele que a gente põe e volta sempre na mesma música, volta sempre na mesma estrofe. Então, nós vamos repetindo as mesmas experiências como se fosse aquele disco arranhado. Então, agarrado na ideia que agora vai ser diferente, aí volta de novo. Agora vai ser diferente, volta de novo. Então, a situação ela não vai mudar por si só. É a sua reação, a sua mudança de perspectiva na tua vida que vai permitir que a experiência mude. É você buscar recursos, de alguma maneira, fazendo com que o adulto, que você como adulto hoje, precisa tomar a frente da sua própria vida. Não jogando mais a culpa para o outro. Eu sou assim porque meu pai e minha mãe me fizeram isso. Eu sou assim porque eu não fui valorizado na infância. Eu sou assim porque eu não tive apoio. E hoje? Né? Qual a sua atitude hoje perante os traumas do passado que você viveu? Né? Agora, vamos avançando um pouco mais aqui. Eu quero trazer as dicas, né? As tais dicas para fortalecer a sua criança interior, que é o objetivo nosso aqui também do programa. Bom, eu vou voltar lá no grupo, que no grupo tinha
Muitas participações eu quero trazer para vocês. O Doni também trouxe que brincava de salada mista e trocava figurinhas. Aquela de bafo, né? Que a gente colocava assim e trocava as figurinhas. Era legal pra caramba também, essa parte das figurinhas. A Carmen também falou que brincava de bolinha de gude. Tinha umas que eram as favoritas, leitosas, e as coloridas eu tinha mais. Que bonitinho, né? A gente fica imaginando, a gente se imaginando criança, né? Fala que a Adrianinha tem umas fotos minhas, poucas, né? Mas tinha umas fotos tão bonitinhas, assim, a gente se vê como criança, muito legal. A Cleo sempre traz umas mensagens tão lindas, Cleo. Você é poetisa, né? Eu também gosto de escrever mensagens. Vou ler aqui a tua mensagem, que eu achei bem bonita. Eu li na hora que eu estava vindo para o programa. A Cleo trouxe aqui. A melhor descoberta é aquela que nos faz ver que se importar demais nos faz viver menos. Bom mesmo é quando nós demos conta de que não temos obrigação de agradar ninguém, de sermos perfeitos, como se isso fosse possível, de estarmos sempre certos, de sermos aceitos, custe o que custar. Bom mesmo é quando nós descobrimos que quando não precisamos vencer sempre, não precisamos sequer competir. Quem consegue fazer essas descobertas encontra algo extremamente precioso, liberdade de ser. Bom dia, feliz início do mês e semana bom início do mês, é de junho, estamos iniciando. Muito linda a sua mensagem, Clara, eu concordo. Sermos autênticos para que, nada melhor, né? A criança é aquela pura autenticidade, né? E por isso nós vamos trazer essa força da criança aí com as dicas para vocês. Vamos ver mais alguma participação aqui na rádio. O Ricardo Mago da Luz, nosso amigo aqui, que também é locutor da rádio. Ricardo, bom dia. Sim, eu me lembro de várias brincadeiras, pega-pega, esconde-esconde, bolinha de gude, entre outros, é muito bom essas brincadeiras. Assim era a nossa jornada, não vimos a hora de chegar o fim de semana para brincarmos e às vezes quando a noite era gostosa, também brincávamos na rua, saudades. Muito legal, né? Na minha casa, tem um quintal bem grande, na casa dos meus pais, e lá eu brincava, tinha uma árvore, né, bem grande, subia na árvore, aí a vizinha subia do outro lado da árvore, minha amiga, e nós ficávamos brincando, era uma delícia, assim. Na rua também, uma rua que a gente chama, não é aquela viela, né, que é uma rua ali perto, ali no Bahia, que aí nós brincávamos, né, juntava toda a galerinha, as crianças daquela época, e era muito, muito gostoso, né? Tinha aquele medo todo de hoje em dia. Muito bem, a Cleo. Bom dia, Adriana, e para todos os ouvintes. Gostava muito de brincar amarelinha. Tenho saudades. A Cleo Torres, muito bem. E a Luciana Sami, oi, Lu. Também a nossa amiga aqui, locutora. Bom dia, grupo. Como não lembrar, né? Brinquei muito de bolinhas de gude. Quem não, né? Dá uma delícia. Trocar figurinhas, as minhas brincadeiras favoritas era de andar bicicleta e carrinho alemã. A arte era de trocar campainhas. A arte era de tocar campainhas e sair correndo. É verdade. Né? De tocar campainha e sair correndo. Que medo, né? Essas artes aí eram legais também. E dizer que eu soltar pipa, né? Ninguém falou de pipa aqui. Soltar pipa também era legal. Muito bom mesmo. Vamos continuar lá nas dicas, gente. Então, os gatilhos também. Os gatilhos que podem acionar a nossa criança interior. Falando aqui. Quando você sentir uma situação que te traga uma dor, na época que você era criança, e aí você percebe que você vai se tornar reativo, né? Tem uma atitude assim meio reativa. Então, eu vou pedir para vocês tomarem frente como adulto nessa situação e se coloque a seguinte, diga assim de uma forma internamente aqui para você mesmo, dizendo assim: olhe, pense aqui naquela atitude que você percebeu que você entrou naquela situação de uma dor da infância e procure dizer para a sua criança assim: está tudo bem, agora eu cuido disso, pode confiar, você está em segurança. Use essas frases como âncora, como mantra, fazendo com que fortaleça o adulto em você. Então, eu vou repetir. Você pode dizer para essa criança: criança, está tudo bem, agora eu cuido disso, pode confiar, você está em segurança. Você trazer essa força interna para que a criança sinta: opa,
tem um adulto aqui no comando da minha vida hoje, né? Então ele está aqui na frente dessa situação que eu estou passando agora. Porque nós somos adultos que precisamos nos responsabilizar pela nossa vida. Não adianta ficar colocando desculpa no que nós passamos no passado. As dores existem, elas precisam ser cuidadas, elas têm que ser acolhidas, mas eu preciso dar um passo além, reconhecendo e seguindo em frente, tomando uma atitude hoje como ser que eu me tornei, como adulto que me tornei também, integrando essa criança, como eu falei, do passado e com visão do nosso futuro, o que nós queremos ser e onde nós queremos chegar. Muito bem, dentro do campo da psicologia positiva, que é o campo onde eu atuo bastante dentro dos meus estudos, nós temos condições de trabalhar as nossas forças emocionais, olhando para a nossa força da esperança, olhando para a nossa gratidão, os aspectos da gratidão, a criatividade, o amor, a coragem, para o nosso propósito também. Então, como que isso pode ajudar a nossa criança interior? Nós trazemos, no programa passado, eu trouxe o conceito falando sobre a criança solar e a criança sombra. A criança sombra é aquela onde tem armazenados os aspectos mais dolorosos da nossa infância. A criança solar é aquela que é essa da brincadeira, essa que traz a nossa autenticidade, que traz os aspectos solares, os aspectos mais positivos que nós armazenamos no nosso inconsciente. Então, como é que nós podemos trazer essa criança e fortalecer? Reconectando com aqueles sentimentos de alegria que ela nos trouxe. Lembrando do nosso brincar, como eu falei agora há pouco no grupo, o nosso prazer, trazer o merecimento dessas emoções positivas que nós vivemos. Eu tenho certeza que quando nós começamos, vocês começaram a escrever ou a lembrar que quem está participando ou vai assistir depois desse programa, lembrar daquilo das brincadeiras do passado, aquilo vai aquecer o seu coração. Você vai começar, no mínimo, dar um sorriso, no mínimo, trazer algo positivo no seu coração. É como se acendesse uma luzinha. Então, isso já é por si só uma forma de trazer para cá, trazer para o nosso atual, para o nosso consciente, essas emoções positivas, aquelas que nos construíram também e que nos faz feliz. Então, uma dica. Primeira dica, vocês podem, um exercício prático, é escrever uma carta para si mesmo, relembrando os aspectos positivos quando você era criança. Então, igual nós fizemos agora há pouco no grupo, né, que eu perguntei para vocês foram escrevendo lá o que lembrava quando era criança. Então, procura um momento assim tranquilo, pega lá uma folhinha, escreva uma carta para você, relembrando tudo de bom que aconteceu na tua infância. As brincadeiras, o que você gostava de fazer, e traga, e aí olha, leia depois para você essa carta e deixa aquela emoção gostosa preencher o teu coração. Deixa aquela emoção gostosa preencher a tua alma, a tua mente, e você relembrar aqueles fatos. Então, toda vez que você se sentir um pouco perdido no dia a dia, você pode guardar essa carta para você, até numa carteira, num lugar assim de fácil acesso. Quando você se sentir assim, um pouco triste, você perceber que aquela criança dos traumas, ela aparece, deixa eu dar uma olhada naquela carta, aí, nossa, aí começa a ler essa carta para trazer para você esse acalento, esse processo assim, de aquecer o teu coração e acender aquela luzinha que às vezes, de vez em quando a gente apaga, né, do nosso coração. E aí, sempre que puder, retome algumas atividades que você fazia. Às vezes você não vai lá, não dá mais para baixar para jogar bolinha de gude, mas às vezes você tem um parente, uma criança, poxa, eu vou ensinar a soltar um pipa, vou brincar de bola, vamos montar aqui, você tem um álbum, vamos brincar de colorir. Hoje em dia aquelas revistas de colorir, aqueles livros, são tão legais que a gente começa a colorir, a mente começa a entrar assim no flow. Até o William, meu amigo, está aqui, né, William? Eu trabalho com arte-terapia. A arte-terapia é tão mágica, é algo assim tão lindo, terapêutico, que a gente consegue ali trazer muitas coisas que estão adormecidas e que a gente ressignifica dentro do nosso processo terapêutico. Então ali, o desenhar, a parte lúdica, eu dançar,
né? A dança, gente, coloca uma música gostosa que relembra a sua infância, algo assim legal que te traga algo positivo. Então, cantar, mexer com plantas. Eu estava falando para vocês, né, quando eu era criança, que eu gostava de subir em árvore. Então, subir em árvore hoje ainda mais, né? É difícil, mas eu gosto de abraçar uma árvore. Sempre que possível eu vou lá, abraço uma árvore, deixo meus pés no chão, deixo ali aquela energia da terra, né, que é tão gostosa. E isso traz brincar com o animal, né? Estou ali com o meu gatinho, fazendo carinho, um animal que você possa ter, ou de algum amigo. Então, isso tudo traz, assim, um conforto, a gente se fortalece. E quando a gente fortalece a nossa criança interior que está ali, nós nos fortalecemos também, como adultos, né? Como adultos também, para no dia a dia a gente conseguir passar com mais leveza os nossos problemas, né? E todo mundo tem dificuldades, ou é questão financeira, ou é questão de saúde, ou é questão familiar, todo mundo tem em graus diferentes, né? Mas a forma com que a gente escolhe passar por essas dificuldades faz diferença. A maneira que eu entendo que não tem jeito, eu preciso passar por aquilo, mas como passar? Né? O que eu posso buscar de recursos para me ajudar nisso tudo, nessa história toda? Não é isso? Então, outra estratégia prática para fortalecer essa criança. A gratidão. Então, convide essa criança interior que está aí dentro, né, de si, que agora você já sabe que essa criança está aí dentro. Então, trazendo essas lembranças positivas e agradecendo, trazendo a gratidão a essa criança, a gratidão às pessoas que participaram da tua vida, os amigos, os seus pais, aquela árvore, né, que trouxe as memórias afetivas. Nossa, outra coisa que eu sempre lembro com muito carinho quando eu era criança, a minha família do interior, do Espírito Santo. Então, toda vez que nós íamos para lá, a minha alegria, gente, vocês não vão acreditar, era ficar e dentro do carro, porque lá tinha um carro de boi, o senhor que antigamente o pessoal tinha carro de boi, né, no interior, até hoje tem. E aí, o carro de boi, ele é o Raulino, né? O pessoal da minha família conhece muito bem. Então ele ia levando aquele carro de boi, e eu e meu primo pequeno, a gente saía correndo assim, e corria, e pulava atrás do carro de boi que tinha assim, né, onde ele carro de boi, era aberto, então ele levava ali vários alimentos, várias coisas pro pasto, a gente pulava dentro e ele levava a gente. Uma boa... andava lá dentro do lugar lá da cidade, a gente ficava lá, era uma delícia, essa é uma memória afetiva tão boa que hoje o que a gente não consegue muitas vezes trazer para as nossas crianças, né? Então sempre que possível trazer aí a criança para buscar essas memórias, e construir as memórias afetivas dela também, que isso vai fazer diferença no futuro, como nós temos aqui também. Então, as forças de caráter que eu falei da psicologia positiva, existe um teste chamado VIA, que um dia que quem quiser conhecer, quiser esse trabalho, eu aplico esse teste, onde nós temos análise das 24 forças. As 24 forças são aquelas que cada uma tem. Outro dia eu aprofundo mais com vocês. Mas como nós conhecemos essas 24 forças, nós identificamos assim, para resgatar muitas vezes aquela que está adormecida. Então, esses dias mesmo eu estava conversando com uma paciente minha, ela falou, eu preciso resgatar mais a minha criatividade. Que quando eu era criança, eu tinha mais criatividade. E é uma força dela que nós avaliamos e que está lá realmente uma das últimas agora. Porque olha quanta coisa acontece quando nós vamos sendo podados, castrados, rotulados. Não, mas se você vai fazer isso, tem que fazer assim assado, não pode fazer uma árvore pintada de azul. E a criança, poxa, mas quis fazer ali pintada de azul na concepção dela ali, poderia ser diferente. E aí a pessoa vai perdendo. Então, você identificando como é que está o teu grau das forças de caráter e como que você está utilizando. O humor, por exemplo, a coragem, a criatividade, a curiosidade, são uma dessas 24 forças também que dá para identificar. Outra coisa, as visualizações positivas, imaginando essa criança lá do teu passado, ela sendo reconhecida. Se você sentiu que você não foi visto muitas vezes, não foi amado da forma que você gostaria, não foi reconhecido, você pode imaginar
Eu trouxe no programa passado uma vivência onde eu li para vocês uma visualização, onde era falado sobre isso, a criança sendo reconhecida, sendo amada e sendo valorizada. Então, é um tipo de processo também, através da meditação, através de visualizações criativas, e num processo terapêutico, ou vocês mesmos resgatando o programa passado, que está lá no YouTube, tanto no meu quanto na rádio, a gente tem gravado lá essa vivência também para vocês. Então, eu costumo dizer que a alegria é um antídoto, né? Poderoso contra o medo, contra a raiva, contra uma série de coisas. Então, quando nós nos reconectamos com a nossa criança interior, a alegria vem. A alegria vem e nosso coração se acende novamente, né? Vou voltar lá para o grupo, gente, lá que tem as mensagens do pessoal. Vou trazer aqui. A Elizabeth trouxe uma mensagem bacana, vou entrar aqui. A Elizabeth, bom dia, Adriana, Donizete e Kátia e grupo dos amigos, a Web Rádio. Falava da minha infância e reviver a melhor época que vivemos. Mesmo com uma vida bem humilde e simples, pude brincar muito. Se eu for falar das brincadeiras e travessuras que vivi, daria um livro. Pensei em qualquer brincadeira que tinha. Eu brincava, além das brincadeiras de menina, também brincava com os meninos. Eu era a única menina da família e entrava no meio das brincadeiras dos meus irmãos. Era muito divertido. As brincadeiras dos meninos eram mais divertidas até, né? Tinha umas brincadeiras muito bacanas, assim, de aventura mesmo, né? Então, brincar de roda, passa-anel, passa-anel é legal também. Passa-anel, esconde-esconde, lencinho atrás, de casinha, de escolinha, bolinha de gude, soltar pipa. E aqui eram as invenções, como pegar um pneu e sair empurrando com as mãos correndo. Essa era aventura, hein? Olha que aventura. Rodas pequenas faziam um gancho na ponta de um cabo de vassoura e saía rodando. Era emoção, hein? Era tipo do rolemã lá, né? Onde eu morava, a cidade ainda estava em crescimento, então havia muitos terrenos sendo planeados e o trator fazia aquela montanha de terra. Que o pessoal escorregava, não é? Pulávamos e escorregava pelas terras vermelhas e no final do dia a roupa e o corpo todo encardido. Era só bronca da mãe, imagina. À tarde, ao anoitecer, reunimos um grupo e saímos tocando a campainha das casas. Era arteira, hein? Olha que arteira essa Elizabeth. Mas era uma delícia, né? Divertido. Olha lá, reunimos um grupo de saímos tocando a campainha das casas e saímos correndo. Isso são algumas entre várias outras. Como eu disse, daria para fazer um livro de história. Posso dizer que não tive uma vida de luxo, mas vivi os melhores dias de minha infância. Que delícia! Não, e você contando isso, Elizabeth, não aqueceu seu coração? Você não ficou com o coração quentinho? Não é gostoso? A gente não fortalece a nossa criança interior quando nós trazemos essas memórias afetivas? É tudo, né? Muito gostoso. Muito bem. A Ana Tremari também falando aqui. Bom dia a todos. Eu lembro quando brincava de elástico. Esse elástico, Ana. Eu achava tão difícil isso aí. Vôlei, peão, bolinha de gude, entre outros, saudades dessa época. Muito legal. A Carmen Rios indo trabalhar, Deus abençoe, bom dia. Obrigada, Carmen. Legal. Dona Vera, que linda, Adriana, gratidão. A Sônia, a brincadeira de corda, foguinho. Pulou foguinho, Sônia? Pois é. Muito bem, a Marilene. Sim, muitas brincadeiras, queimada, vôlei na chuva, passanel, entre outras. Olha que legal. Eu gostava muito, sabe o que? Na minha escola, a gente jogava handball. Nossa, era tão gostoso, tem cada história, gente, aquilo é muito gostoso. Mas aí já entrou na adolescência e tal, mas não deixa de fazer parte da infância também um pouco, né? Eu gostava muito dos jogos na escola, dos campeonatos que a gente participava, era uma delícia. Só memórias gostosas. A Toninha trouxe épocas de festas juninas, fazíamos fogueira. Agora, eu ia falar sobre isso, porque a época de festa junina é uma época que lembra muito da infância, né? Onde quem participava das festas juninas, divertida, aquelas brincadeiras, correr elegante, um monte de coisa, né, nas festas juninas que tinham. Então, épocas de festas juninas, a Toninha falou, fazíamos fogueira e cada um trazia uma coisa, pipoca, pinhão, assávamos batata, doce, alguns traziam doces, hoje temos medo de sair no portão. É verdade, né, Toninha? Não dá para fazer muita coisa não, a gente fica meio receoso mesmo, né? E a Sônia, quando criança era muito bom. Em noites de lua, me lembro que os vizinhos saíam para fora do portão, com cadeiras, ficávamos reunidos, pulou aqui,
e conversavam, todos com muitas brincadeiras. Hoje não existe mais essas reuniões, cada um na sua. Hoje eu moro em apartamento, quase nem vejo os vizinhos, cada um na sua. É verdade, Soninha, verdade. Elizabeth, sim, Adriana, relembrar a infância aquece o coração, dá vontade de ficar falando. Ah, gente, que legal, muito bom mesmo, né? É isso aí. Deixa eu trazer mais algumas dicas para vocês aqui sobre... Bom dia, boa tarde. Sobre a criança, falando aqui um pouco sobre a visualização e falando sobre algumas outras dicas, né, para vocês também, sobre da criança, como acolher essa criança, né? Então, vamos lá, deixa eu ver trazendo mais algumas coisas para vocês. Quando a dor é muito antiga, como eu falei para vocês, a cura ela acontece quando deixamos de esperar que os outros nos deem aquilo, o que nunca nos deram. Então, quando nós passamos a dar a isso a nós mesmos. Então, olha só, acolher a nossa criança é aceitar quem fomos, cuidar de quem fomos, de quem somos hoje e nutrir a pessoa que estamos nos tornando. Né? É um ato de coragem, amor e perseverança. Então, é isso, gente, é trazer, é unir, né? Fazer uma união sobre o que nós somos no passado e com o que nós somos hoje e com o que nós desejamos para o nosso futuro. Então, sobre as terapias complementares, nós temos também algumas práticas onde o autocuidado também é cura. Então, a jornada da cura, ela não acontece só na terapia. Então, a terapia, ela pode trazer todo esse cuidado, né, onde nós resgatamos e trabalhamos com esse inconsciente e fortalecemos o nosso adulto hoje para um futuro melhor. Então, a terapia, nós temos também práticas como meditação, como situações assim onde eu possa olhar para mim com mais consciência. Então, cuidando desse adulto, dessa criança. Então, uma prática que vocês podem fazer, eu vou trazer aqui uma nova dica, de vocês fecharem os olhos por um tempo. Então, fechar os olhos e dizendo para essa criança: eu te vejo, eu te entendo, eu estou aqui por você. Agora você está segura. Respire sentindo essa conexão, leve essa presença para você. E diga no final: eu me acolho com amor, eu estou aqui por mim, eu sou meu lugar seguro. Eu sou meu lugar seguro. Então, toda vez que você trouxer essa criança para si, trazendo todas essas memórias afetivas que nós falamos aqui, essas lembranças, escrevendo a sua carta, essa carta onde você conta a tua infância e ali você consegue trazer as lembranças e o coração aquecer, fica naquele momento, resgate aquela energia, naqueles momentos que você precisa trazer esse fortalecimento. Eu costumo falar que é corpo, mente e espírito, onde a gente consegue trazer essa força maior dentro de si. E, gente, e é isso, né? Então, o nosso programa está chegando aí ao final. Eu quero fazer as últimas considerações para vocês, agradecer a todos que estão participando, tanto no YouTube da rádio, no meu Instagram, no aplicativo também, no nosso grupo, trazendo sempre com muito amor, com muito carinho para vocês. Todo esse carinho, né? E o próximo programa eu vou sempre trazer na primeira semana, na primeira segunda-feira de cada mês. Então, na primeira semana de cada mês, eu vou trazer esse programa, sempre com temas diferentes, mas sempre relacionados a esse cuidado, nesse autocuidado, trabalhando questões de traumas, trabalhando fortalecimento interior. E vou deixar para vocês, antes de encerrarmos, eu vou colocar uma música que resgata a nossa criança interior. E eu vou deixar o meu contato para vocês, é o código 11, é o 985858965.